Olá, irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja com vocês. É uma alegria esse reencontro, mesmo que seja virtualmente. Eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que veio ao meu coração, na expectativa e no desejo de que, assim como ele falou ao meu coração, ele possa falar ao coração de vocês. E esse texto se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, verso 3, em que está escrito: Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Livro de Ruth, vocês conhecem a história. Houve uma fome em Belém. Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, vai para a terra de Moabe por causa de uma fome que estava acontecendo em Belém. E por conta desse tempo de exílio, pelo menos 10 anos a família ficou ali, e nesse tempo Elimeleque morre, seus filhos se casam, seus filhos morrem, e ao final da história, desse tempo, Noemi se vê com as suas duas noras também viúvas, e é nesse momento que Noemi toma conhecimento de que as coisas melhoraram lá em Belém, e ela resolve voltar então para Belém. Nesse processo de volta, Ruth resolve acompanhá-la. E o texto que nós lemos já faz parte desse retorno em que Ruth vai aos campos de Belém para aproveitar o que caísse daqueles que estavam fazendo a colheita, para com essas sobras alimentar a sua sogra e também a si mesma. É nesse contexto em que ela está ali nos campos de alguém da família de Elimeleque que o texto fala que, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Essa palavra casualidade me chamou a atenção e, obviamente, que às vezes a gente fica se perguntando por que as coisas acontecem. Você já deve ter se perguntado muitas vezes por que as coisas aconteceram, o que fizeram essas coisas acontecer. Às vezes eu ficava pensando, como é que eu cheguei até a primeira igreja presbiteriana independente do Natal? Fico pensando no dia que eu cheguei. Foi uma coincidência eu ter chegado ali naquele sábado, naquele culto de jovens, com a equipe do Palavra da Vida? Foi o acaso? Foi por conta de uma decisão que eu tomei? Ou foi porque Deus quis? Existem três maneiras de nós vermos as coisas como acontecem. Nós podemos ver as coisas como casualidade, fatalidade ou determinismo e providência. O que significa isso? O que significa quando nós vemos as coisas como casualidade? Nós podemos comparar a casualidade a um barco ao sabor das ondas, em que tudo é fruto do acaso. Acontece, o barco está ao sabor das ondas e as ondas podem levá-lo para um lado, podem levar esse barco para outro lado. Diferentemente da visão que muitos têm, que nós nos encontramos nas mãos de um destino cego, os cristãos creem que o Deus Criador, vivo, pessoal, racional, santo e amoroso, sustenta e governa o seu mundo. A casualidade é como um jogo de dados. Tanto pode dar um número como dar outro, ou como uma roleta. As coisas são randômicas, são aleatórias. Mas também as coisas podem ser vistas de uma maneira fatalista, determinista. É aquela expressão que muita gente diz, tinha que ser assim mesmo, tinha que acontecer.
Essa concepção tem a ver com a astrologia, que entre alguns de seus inúmeros postulados afirma: o destino está nas estrelas. A mitologia grega fazia crer que havia 3 espíritos femininos que determinavam a sorte de cada recém-nascido. E esses espíritos eram representados como 3 anciãs que giravam sem controle no céu. A vida é o fatalismo muçulmano. Nada a desejar e nada a recear. Não se abandonar a uma esperança, nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge com a tranquilidade com que se acolhe às mudanças naturais de dias agrestes e de dias suaves. E nesta placidez deixar este pedaço de matéria organizada que se chama o eu ir-se deteriorando e decompondo, até entrar e se perder no infinito universo. Sobretudo, não ter apetites e, mais que tudo, não ter contrariedades. Esse é um texto que descreve o fatalismo, escrito por Eça de Queiroz no seu livro Os Maias. Mas há uma outra maneira de nós vermos as coisas, de por que as coisas acontecem. E essa explicação é por meio da providência. Nós fazemos as escolhas, Deus corrige a rota. Um teólogo contemporâneo inicia sua discussão sobre a providência de Deus com a seguinte citação. Preste atenção nisso. Quanto mais envelheço, mais creio na providência divina e menos em minhas explicações sobre ela. A providência reconhece tanto a soberania de Deus no mundo, quanto a liberdade do homem de viver de maneira responsável dentro dos limites estabelecidos por Deus. A providência nos diz que Deus está conosco. A providência nos diz que Deus nos ama, que Deus governa todas as coisas e que Deus provê todas as coisas. Preste atenção nesse texto lindo que o salmista escreveu. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Eu falei o salmista, mas o texto é um texto com características literárias de Salmo, e se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, 11 e 12.